Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Petrobras, as ações preferenciais da Petrobras, PETR4, pregão desta quinta-feira, dia 21 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te peço para que você se inscreva no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, basta você clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Se não tiver essa opção, mais abaixo do vídeo também vai ter outra opção de se inscrever gratuitamente no canal. E o que eu peço é explore ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem dentro do canal, bem como todas as análises e conteúdos novos que são liberados aqui diariamente. Nessa análise especial, eu vou falar aí do longo prazo até o curto prazo, traçando aí um cenário como um todo para o ativo, qual o cenário que se encontra agora esse ativo, se está bom para compra de prazo maior, de curto prazo, de médio prazo, enfim, e as possíveis estratégias para se buscar essa entrada. Antes de dar início à análise, peço para que você, ao clicar aqui, caso você deseje receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações e informações relevantes, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita. Então vou começar pelo gráfico anual, depois eu vou para o quadrimestral, mensal, semanal e diário. No gráfico anual, temos a Petro num cenário de perspectiva de alta, ou seja, um viés positivo, apoiando muito mais planejamento de operação na ponta compradora. Por quê? Porque o cenário está favorável para a subida do preço desse ativo. Nós tivemos aqui uma estilingada para cima, desde quando veio esse movimento para baixo e gerou esse novo movimento para cima, a gente teve basicamente aqui um período de 8 para 9 anos. E aqui, novamente, de 8 para 9 anos, uma correção. Então, houve uma simetria de tempo desse movimento aqui de subida para esse movimento aqui para baixo. E agora iniciou um novo movimento de subida, um movimento de expansão aí a favor da tendência. Dentro desse cenário positivo, nós temos a Petro no seu quarto ano consecutivo de alta. E é importante ressaltar para que essa questão da simetria, porque é a forma que ela vem trabalhando recentemente e isso traz uma expectativa que ela possa ter mais um cenário positivo aí durante vários anos, por exemplo, podendo ter um cenário de 8 a 9 anos aí de movimentação para cima. Não necessariamente que vão ter esses 9 anos, mas é uma expectativa de alta e dentro dessa expectativa a gente traça estratégias para tentar pegar uma boa parte desse movimento de valorização do ativo. Qual o desafio importante para a Petro que ela tem aqui no gráfico anual, válido até o fechamento desse ano? 28,63, um primeiro patamar, que é uma pequena parada do preço, onde houve um fechamento mais alto que depois voltou a cair, e outro acima de R$ 32,00. É importante ressaltar que basicamente essa região dos 28,63 ela ficou patinando em prazos menores há pouco tempo e aí agora ela estourou para cima essa região de resistência, que eu vou mencionar em prazos menores. Logo, ela traz uma expectativa que pode ainda no decorrer deste ano, faltando aí um mês e pouco, buscar essa região dos R$ 32,00. A máxima histórica, considerando os ajustes que ocorrem no preço por conta dos eventos corporativos, está em R$ 39,11. Então, esse aqui é o desafio de máxima histórica. Para romper a máxima histórica, a Petro precisa superar os R$ 39,11. Gráfico quadrimestral. Temos um cenário de tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e basicamente em cima do primeiro pivô de alta, dentro aqui desse primeiro pivô de alta, vou colocar até pegar aqui o Fibonacci, peguei aqui a ferramenta errada, deixa eu pegar aqui o Fibonacci expansão alternada. Dentro aqui dessa expansão alternada, observe que a região dos 27,80, que coincide com essa região de topo anterior e também coincidia com aquela região que eu comentei no gráfico anual, parou de subir nessa região, gerou um sinal aqui de topo que poderia trazer um movimento para baixo, mas agora já nesse quadrimestre já anulou essa formação de topo, trazendo justamente a expectativa de poder estender mais o movimento de subida, a tendência atual de alta e buscar as próximas resistências. A próxima em termos de máxima aqui está em 31,11. O ativo já chegou a 31,06 nesse candle que está atualmente. E depois disso, depois dos 31,11, a gente tem resistência na casa dos R$ 32,99. Então, essa zona de resistência importante para este ativo. Então, está aqui patamar de resistência importante para
a PETR4 no gráfico quadrimestral. Então, um cenário positivo que apoia muito mais operações na ponta compradora. Por exemplo, de estar comprado já nesse ativo, nem que seja uma parte pequena, mas estar comprado na PETR4 é algo realmente relevante. Olhando para o gráfico mensal, nós temos a Petro saindo de uma lateralização e nessa saída de lateralização a expectativa é de replicar, por exemplo, essa lateralização que ela teve. Então, olhando aqui no gráfico anual, no gráfico mensal, temos aqui um patamar que trouxe aqui essa mínima e teve essa mínima, mas pegando daqui desse ponto até esse aqui, não chegando aqui embaixo e projetando essa lateralização para cima, pegando aqui a projeção dessa lateralização, a projeção ficaria aqui na faixa dos R$ 35,21. E o interessante é que no gráfico quadrimestral que eu passei, passando aqui na questão da projeção de alta, desse pivô aqui, a projeção de alta alternada, né, a projeção alternada do Fibonacci, ela normalmente na primeira projeção dos 27, por volta dos 27,80, ela parou ali de subir e gerou um movimento para baixo, mas ela já voltou a subir, ou seja, isso aqui é um ponto que pode funcionar como resistência. A primeira projeção pode funcionar como resistência e voltar a fazer alguma correção nesse nível que aconteceu, ainda mais quando coincide com outra patamar de resistência. Passou por esse nível, aumentou a chance de poder buscar um próximo nível. Aqui no gráfico quadrimestral seria lá na faixa dos R$ 49,41, um valor realmente muito acima aí para a Petro, ou seja, uma expansão muito boa. Se chegar isso aqui, a gente tem 68%. Quando eu falo isso é longo prazo. Para quem está trabalhando no longo prazo, tem uma expectativa boa de alta na PETR4, expectativa de poder romper a sua máxima histórica inicialmente, na faixa ali dos 39 pila, 39,11. E pelo gráfico mensal, também gerando uma expectativa positiva para o papel, que é essa projeção que eu acabei de mencionar aqui, lá na faixa dos R$ 35,21, pegando aqui uma parte dessa lateralização e projetando isso aqui para cima. O que é interessante ficar claro aqui na Petro, que a tendência é de alta em diversos prazos operacionais, mensal, quadrimestral principalmente, e o anual apontando para um pivôzão de alta lá se romper os R$ 39,11. O que é importante ficar claro é que aqui ela estabeleceu um patamar importante de suporte, que é essa faixa de preço por volta, primeiramente, dos R$ 25,24 a R$ 25 reais, e o ponto mais baixo, R$ 23,55. Se houver um retorno do preço para baixo desse nível, ela desconfigura pelo menos um cenário positivo de curto a médio prazo, principalmente. Não reverte completamente a tendência de alta aqui vista pelo gráfico quadrimestral, mas traz um cenário um pouco mais de correção mais forte que ela pode vir a fazer no curto a médio prazo. Então, mas por enquanto, seguimos de forma positiva e ficar de olho em cima dessa região que ela rompeu aqui agora, que eu vou mostrar no gráfico semanal. Para quê? Para buscar operações justamente de compra. No gráfico semanal, temos a Petro numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Da mesma forma que aqui gerou um movimento de subida e uma correção, de novo gera um movimento de subida e vai fazendo uma correção. O que é importante em termos de a gente monitorar a Petro na questão da força por parte dos compradores, ela se manter acima desses três topos que foram rompidos. Se houver o retorno do preço para baixo desse patamar aqui da média, até de três preços que está na faixa dos 28,15, esse último topo mais baixo aqui na faixa dos 28,08, retornou e passou a trabalhar abaixo desse patamar, trabalhar que eu falo é ficar sendo negociado abaixo desse patamar, fechar aí uma semana para baixo dos R$ 28,00, seria um aspecto de perda de força da tendência atual de alta no gráfico semanal e que começa a também trazer um viés mais negativo, não só no curto prazo, como também no médio prazo para a ação. Mas essa tendência de alta do gráfico semanal só vai ser anulada, só vai ser realmente revertida se houver algo assim ou se perder direto aqui esse fundo anterior localizado em R$ 25,81, próximo daquela região de suporte que eu citei como relevante no gráfico mensal. Qual é a região relevante de resistência aqui, então, que era a antiga resistência, pode funcionar como suporte? Região principalmente dos R$ 28,32 até essa região dos R$ 28,00. Então, é a região mais relevante de suporte. Considerando aqui no primeiro movimento de subida, ela recuou na faixa de dos 38,2% a 50% do que foi o movimento de subida. Então, houve esse recuo. Agora, nós temos aqui também na Petro um novo movimento de expansão,
um novo movimento de expansão, onde a correção desse movimento inteiro de subida está aqui dos 38,2% a 50% nessa faixa de 28,93 a 28,31. Enfim, nessa faixa de preço, se houver a sinalização de alta no gráfico semanal, ou seja, quebrar essa sequência de máximas descendentes, aumentará a probabilidade de subida do preço, e aí a gente olhando, logicamente, para aquelas resistências mais acima, na faixa dos R$ 32,00, olhando para a projeção na faixa dos 35 e, logicamente, máxima histórica. Então, é um ativo que, enquanto permanecer acima desse patamar aqui, torna-se interessante buscar operações na ponta compradora, seja através de sinalização de alta no gráfico semanal, porque o contexto inteiro aprova isso, né, que é gráfico mensal, gráfico quadrimestral, tudo em tendência de alta, recuo em cima de patamar de suporte após uma sinalização de força por parte dos compradores e nova sinalização de alta, foco maior em operação na ponta compradora em cima de Petro. A outra forma de entrada é simplesmente recuou aqui, veio para essa faixa de preço, ou onde está mesmo, já vou entrar comprando a Petro e vou aguardar um desenrolar aqui para cima. Dalton, mas e se acontecer o contrário, voltar aqui para baixo? Enfim, aí você tem que estabelecer se é uma operação de médio prazo, você tem que definir qual é o motivo que me levaria a sair dessa posição comprada. Seria retorno para baixo dos R$ 28,00, primeiro aspecto negativo. Segundo, perda dos R$ 25,81. Ou vem aqui para baixo dessa região de topo mais alto e na sequência gera uma sinalização de baixa para baixo dessa região aqui, que seria dos R$ 29,13. Mas nesse momento, pela forma que está caindo, a expectativa ainda seria mais para cima. Faltando ainda gerar um sinal de alta, quem sabe na próxima semana, a partir da próxima semana, a última semana do mês de novembro, a superação aí da máxima dessa semana reforça aí o cenário de subida para o ativo. No gráfico diário, curto prazo, nós temos aqui a Petro. Dentro, poderia dizer na tendência primeiramente indefinida, se eu pegar aqui daqui para cá esse movimento, fez um movimento ali para cima e depois faz esse movimento para baixo, gera um topinho descendente, estaria dentro de uma tendência indefinida e quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes. Mas se eu considerar só essa parte aqui, ó, que isso aqui foi rápido, ó, foi menos de uma hora essa oscilação aqui para baixo, ficou pouco tempo aqui embaixo, considerando isso aqui a gente vai estar dentro de uma tendência de baixa. Só que uma tendência de baixa no gráfico diário, dentro de um cenário de alta no gráfico semanal e acima de patamar importante, que agora pode funcionar como suporte, que já está sendo testado, inclusive retração de 32,2% desse movimento de subida, ela tem uma menor relevância. Por esse motivo, até eu comentei hoje no Radar do Mercado, venho comentando comentei também na última análise de fechamento do dia do dia 19/11, antes do feriado, que se essa ação terminar um pregão aí para cima dos 29,50, me interessaria para você buscar a operação na ponta compradora. Por quê? Porque se eu tenho aqui um movimento de correção e gera ali uma sinalização de força por parte dos compradores, que para mim seria uma força relevante, fechar acima no nível de fundo anterior e também da máxima do pregão de terça-feira, voltando para cima da média, seria um sinal relevante para buscar uma compra, apesar de não estar mais no curto prazo numa tendência de alta. Mas a expectativa seria de arriscar aqui, vou colocar um stop pela volatilidade do ativo, por exemplo, ou abaixo da mínima desse fundo e tentar pegar uma boa relação risco-ganho para essa operação. Por enquanto, não teria entrada de imediato em cima do ativo. Segue com máximas descendentes, imediato no sentido de swing trade, de curto prazo, aguardar um sinal de alta, ainda não teria essa entrada. Para quem está entrando, já entrou comprando ou no fechamento do pregão passado, ou está comprando agora, então é pensando num prazo um pouco maior, mesmo que o ativo escorregue um pouco mais para baixo. Me chama a atenção também no gráfico diário é que esse movimento basicamente aqui de subida, considerando aqui, ó, tivemos 16 candles daqui para cá tivemos 15 candles e daqui para cá nós temos agora 18 candles. Enfim, uma certa simetria de tempo entre os movimentos maiores da Petro. E aqui agora, o que nós temos aqui? Um movimento de baixa já de 11 candles. Pode se estender mais? Pode. Inclusive, se a Petrobras, PETR4, vier aqui um pouco mais para baixo, chegar naquela região que da sua segunda retração, mais perto ali dos 28,40 ou até 28,30, e na sequência proporcionar a sinalização de alta, também seria um ponto de arriscar uma compra ali até de swing trade apoiado no cenário de prazo maior desse ativo. Então, de maneira geral, resumidamente, eu vejo um cenário bem positivo, de longo prazo para Petrobras, de curto prazo, que apesar de nesse momento não é dos melhores, mas apoiado no gráfico semanal e no mensal na perspectiva de poder ter algo novamente para cima, daria para arriscar também a operação na ponta compradora após alguma sinalização de alta aqui do gráfico diário. Tanto que esse ativo está dentro da minha carteira
mensal, dentro da carteira mensal que eu divulgo aqui dentro do canal da DV Invest no Telegram. Se você deseja participar, lembrando, tem aqui o izinho e você vai receber também essas carteiras, a carteira mensal e a carteira semanal. A Petrobras, a PTR4 está nas duas carteiras, porque por conta do cenário favorável de prazo maior em cima desse ativo. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.